Oi pessoal, tá chegando mais um JPet aqui na sua TV JP, trazendo no programa de hoje uma história super emocionante sobre adoção e também informações sobre doenças renais que podem acometer os nossos bichinhos. Bora para mais um JPet? A gente começa o nosso JPet de hoje contando uma história super emocionante de adoção. A Estopinha ganhou uma nova família depois que o Jornal de Pomerode anunciou vários cãezinhos que foram abandonados. Bora conhecer essa história? Dar um novo lar para um cachorrinho que precisava de uma família. Foi isto que Luciana Correia, moradora do bairro de Texto Alto, fez quando ficou sabendo que cães foram deixados em uma residência em Texto Rega. Após ver a publicação do Jornal de Pomerode sobre o caso de abandono, ela entrou em contato com a pessoa que havia encontrado os animais em estado de maus tratos na sua residência no dia 4 de julho. Comovida com a situação, Luciana foi até a casa dessa pessoa para ver de perto os cães e decidiu levar um deles. De raça e idade indefinidas, o Estopinha foi batizado e agora faz parte da família de Luciana. O cachorro, que ainda aparenta ser filhote, já está recebendo todos os cuidados com muito amor e carinho. O cãozinho já se adaptou com a família e alegra os filhos de Luciana, que passam o tempo brincando com o novo animal. Ela conta que Estopinha ainda é um pouco assustado. Luciana acredita que antes de ser abandonado, sofria maus tratos. O cãozinho, neste primeiro momento, está dormindo no quarto juntamente com Luciana e seu marido. O que me motivou foi que eu amo esses bichinhos e amor, carinho, paixão. E quando vocês encontraram ela lá, ele, né, e os outros cachorrinhos, qual foi a tua reação no momento? Tristeza. Tristeza pelo abandono dos bichinhos que, na verdade, eles não têm culpa de nada. Pra mim, assim, eu acho que quem tem coragem de fazer isso com gato, cachorro, que seja, tem coragem de fazer com os próprios filhos. E como é que ele tá se adaptando agora em casa? Como é que tá com a garotada? Esse é o segundo cachorro, né, da família, né? Sim. Graças a Deus estão se adaptando bem e assim é uma alegria para nós, principalmente para mim, que eu amo. E você já teve animais que acabaram sofrendo com veneno? Sim. E tudo mais? Conta um pouquinho para mim, por favor. Assim, ó, eu peguei uma gata no sítio da Dona Lúcia, que estava tempo aqui comigo, e de uma hora para outra, assim, ela começou a espumar pela boca, assim, fazer cocô com sangue. Ali eu já vi que era veneno. E assim, se o pessoal não admite que fazem com os bichinhos de outra pessoa, eu também não admito que façam com os meus. Tá certo que aqui em casa não tem cercado, não tem nada, mas desses meus bichinhos aqui eu cuido. E qual que é, assim, o recado que você dá para essas pessoas que querem fazer a adoção e tudo mais, para dar uma oportunidade de um novo lar, né, que nem vocês deram para o Estopinha? Que façam de bom coração e com bastante amor e carinho, porque eles não têm culpa de essas pessoas soltarem eles na rua, no mato. Isso eu vou ficar bem grata se o pessoal adotar esses bichinhos. É ou não é uma história emocionante? E se você conhece outra história super legal que a gente pode contar aqui no nosso programa, é só mandar para o nosso WhatsApp que a gente apresenta numa próxima edição. A gente faz um intervalo rapidinho, mas logo a gente volta com mais JPet aqui para você. Vet Center Clínica Veterinária. Atendimento veterinário especializado para cães e gatos, clínica geral e especialidade, cirurgias, exames, internação e plantão para emergências em regime de sobreaviso. O melhor serviço com os melhores profissionais. Avenida Nereu Ramos, número 111, Centro, Timbó. Telefone 3382-3067 ou plantão 98404-7427. Estamos de volta com o nosso JPet e agora falando sobre informação. O Dr. Guilherme vai explicar um pouco mais pra gente sobre as doenças renais que podem acometer os nossos bichinhos e também dar dicas de como evitar que eles sofram com essas doenças. Vamos conferir as informações?
Então, a gente pode destacar com certeza a doença renal crônica, que é uma doença de caráter mais... que vem perdurando por muitos anos, até que começam a fazer os sinais clínicos. E a doença renal aguda também é muito comum, mas é de outra causa, é uma doença que, como o nome já diz, é de causa aguda, então acontece de uma hora para outra, e normalmente tem muita relação com alimentos tóxicos, né? No caso dos gatos, a ingestão de lírio, né? A gente também, lidando com esse sistema, é muito comum lidar com cistites, né? Que são as inflamações da bexiga. Normalmente, quando a gente fala de doença renal crônica, né, a gente tem mais a participação dos pacientes mais idosos. Quando a gente fala da doença renal aguda, independente de idade, não tem muita idade para acontecer. Da mesma forma as doenças de bexiga, tá? Não tem muita idade, então a doença renal crônica é sim mais caracterizada pelos animais idosos. Então, falando da doença renal crônica, os sinais são bem silenciosos, por assim dizer. Eles começam normalmente com o tutor percebendo o aumento na ingestão de água ou do xixi do animal, né? Que seria mais caracterizado assim pelo primeiro sinal clínico, né? Posteriormente, daí o animal, quando ele já está com a doença um pouco mais avançada, ele pode apresentar vômito, diarreia, perda de peso, né? É muito comum a perda da massa, né, muscular. E na doença renal aguda, normalmente por ser um procedimento mais rápido, um processo de falência do rim mais rápido, os animais já começam nessa fase de síndrome urêmica, que a gente chama, que é onde o animal começa a apresentar vômito, inapetência, e ele não produz muito xixi, ao contrário da doença renal crônica, que o animal produz muito xixi. Na doença renal aguda, normalmente tende a diminuir bastante a produção da urina. Então vamos lá, quando a gente fala da doença renal num aspecto mais crônico, a prevenção trata-se basicamente de evitar medicações nefrotóxicas, de evitar alimentos que possam ser tóxicos para os rins e aumentar muito o estímulo da água. A água é bastante importante, principalmente nos gatos, né? Os gatos, eles não são animais que já pela própria evolução da espécie não toma muita água. Então, assim, é de suma importância que a gente aprenda a dar água para os nossos animais. Então, quando a gente fala do cão, a gente tem que ter sempre um pote grande e fundo, né? Porque a ingestão de água do cão, ela acontece que ele faz o formato de uma concha com a língua, né? Para ingerir a água. E se a gente não tem um pote muito raso, por exemplo, ele não consegue fazer essa movimentação e fica difícil dele conseguir ingerir a água, né? Além de ter vários potes de água espalhados pela casa. Um pote só, com aguinha fresca, às vezes não chega a ser suficiente, porque muitas vezes o animal está deitadinho, fica com um pouco até de preguiça de se levantar para ingerir a água, e daí ele não toma água, né? E a falta dessa água, entre outras questões, vão fazendo com que a gente perca néfrons, que são as unidades funcionais do rim. E conforme os néfrons vão perdendo, ao longo da vida, o rim vai entrando em falência. E a ingestão de água do gato também é muito importante, e tende a ser um pouco mais difícil, inclusive, e a gente gosta de fazer, né, normalmente, um pote bastante largo, porque o gato, para fazer a apreensão de água, ele precisa sentir as ondinhas da água. Então, quando essas ondas da água acabam batendo nos bigodinhos deles, eles acabam sentindo essa água e ingerindo mais. Além de que o sachê também é de suma importância, pois o sachê, assim, ele tá comendo a água, né? E na natureza, como o gato não toma muita água, ele acaba caçando a própria água, então ele caça um ratinho, que tem bastante sangue, tem a sua água, né, corpórea, uns insetos que tem sua água corpórea, então acaba que ele ingere água através do alimento. Então o sachê torna-se muito importante pela ingestão da água no alimento. Outra questão bastante importante também, são vários potes de água espalhados pela casa, e sempre longe dos banheirinhos e da comida, tá? Acredito que é isso, mais a água mesmo. No cão é o caso da uva,
Tá? A uva é extremamente tóxica para o rim dos cães, e não somente a semente, não somente a casca, a uva em si mesmo é extremamente tóxica e esse rim acaba entrando em falência aguda de uma maneira bem rápida, não precisa de uma grande quantidade. Às vezes uma uva já é suficiente para levar o animal a uma insuficiência renal aguda. E no caso do gato, a maior parte dos casos que acontecem de falência aguda é por causa da ingestão do lírio, que é uma planta bastante comum, o gato tem bastante interesse em comer plantinhas e acaba que ele ingere o lírio e também ocorre a insuficiência renal aguda. Então, quando a gente fala da doença renal crônica, como eu já disse anteriormente, é uma doença extremamente silenciosa e que normalmente a gente não percebe ela até que o animal já começa no seu estado azotêmico, que é quando a gente tem o aumento das enzimas renais. Esse aumento só é detectado no exame de sangue quando a gente perde 75% do rim. Tá? Então, normalmente o diagnóstico já tende a ser tardio. Tá? Então, como é que a gente pode descobrir mais cedo essa doença? Normalmente com exames de rotina, tá? Principalmente o exame de urina e ultrassom. Então, assim, quando a gente já vê uma alteração morfológica, né, do formato do rim, a gente já detecta uma doença renal crônica de grau 1, que é ali o começo dela. Ou quando a gente tem uma baixa na densidade urinária, tá? Então, assim, os exames de rotina são extremamente eficazes nesse diagnóstico precoce, porque normalmente quando a gente descobre de maneira tardia, o animal já está muito debilitado para a gente conseguir recuperar um pouco dessa função renal. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta sobre esse tema ou algum outro que você queira saber sobre os bichinhos? Manda aqui para o nosso WhatsApp que a gente esclarece com os nossos veterinários parceiros nesse programa ou no próximo. Agora a gente faz mais um rápido intervalo, mas logo logo a gente volta com mais JPet aqui para você. Na Agropecuária Weiler você encontra tudo o que precisa para o cuidado com seu pet, com rações, itens de higiene e medicamentos para todas as raças e tamanhos. Conheça também nossa variedade em itens para pesca, utilidades domésticas, maquinários e muito mais. Contamos ainda com atendimento veterinário sempre aos sábados de manhã. Agropecuária Weiler, há mais de 30 anos, com o melhor para Pomerode e região. Conheça nossa loja, Rua Presidente Costa e Silva 369, de segunda a sexta das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30 da tarde. Aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Telefone 3387-4292. Estamos de volta com o último bloco do nosso JPet, trazendo aquele momento fofo e engraçado dos nossos bichinhos de estimação. Bora conferir os vídeos e as fotos de hoje? Me dá o hambúrguer. Me dá hambúrguer. Dá pra mim, Pete, dá pra mim o hambúrguer. Pete, dá pra mim. Não vai dar pra mim. Dá. Peguei. Ah. E a gente fica por aqui com mais uma edição do nosso JPet. Lembrando, pessoal, que o abandono de animais é crime e infelizmente tem sido cada vez mais comum aqui na nossa cidade. A gente sempre recebe aqui no jornal denúncias, de abandono de animais e repudia essa prática, porque com certeza é muito cruel com os nossos bichinhos. Lembrando que você pode sempre mandar também sugestões de pauta e de assuntos para serem abordados aqui no JPet para o nosso WhatsApp e também acompanhar as outras edições do nosso programa acessando o nosso YouTube. O JPet volta daqui a 15 dias com mais emoção e informação para você. Tchau, tchau!